sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral para os seus magistrados. Havendo número legal, declaro aberta a Procurante 53ª Carmo sessão Antônio, judiciária presidente do ordinária Tribunal do Regional Tribunal Eleitoral do Regional Amapá. Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da 52ª sessão judiciária e pergunto se há algum óbice à aprovação. Imagem ampla do plenário, na tela, Não cantilho superior, havendo, logo do está TRP, direito inferior, aprovada janela de a livros com intérprete. unanimidade. O primeiro processo em pauta é de relatoria do desembargador Agostinho Silvério. Está aí estou vendo o vice-presidente, nosso corregedor, na sala. 16 e 2, Então, eu 28 posso do anunciar, 7 do Excelência? 53ª Sessão Judiciária Ordinária do TRP. Não, o relator, como eu disse, é o juiz Agostinho Silvério. Prestação de conta anual número 0600-127/2024. Os interessados são Solidariedade, Djalma Espírito Santo Ferreira Teixeira e Jackson Pantoja Pinheiro. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Trata-se de procedimento instaurado de ofício por esse tribunal, em virtude da ausência Na tela em de ambiente virtual, apresentação de o juiz prestação e de contas desembargador anual Agostinho do Silvério. Ele é Diretório branco, de Estadual cabelos do castanhos escuros, Solidariedade, curtos, penteados para o lado esquerdo. SDD, Os óculos de referente ao armação escura, exercício nariz financeiro de apilado, barba de canoada 2023, curta, informada frisada, pela traje de taga Secretaria preta. Judiciária, em obediência ao artigo 30, item Perdão, 2 de da traje Resolução terno TSE 23.604/2019. Notificada para apresentar as contas, o partido não se manifestou. Em razão da inércia, foi determinada a imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. O Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, emitiu informação afirmando que, depois de consulta ao SPCA, verificou a existência de 8 contas bancárias abertas em nome do partido no exercício financeiro de 2023. B. Não constar informação de emissão de recibos de doação no período pelo SDDAP. C. Não constar repasse de cotas de recursos do fundo partidário ao Diretório Estadual do SDD do Amapá. A unidade técnica juntou os extratos bancários extraídos do SPCA. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Excelências, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Em ambiente virtual e na tela, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Senhor relator. Imagem ampla do plenário. O presidente Feito foi autuado em razão da não apresentação de contas pelo Diretório Estadual do Solidariedade do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2023. Embora notificada para apresentar contas, a agremiação e seus dirigentes nada fizeram. Com efeito, nos termos do artigo 30, item 4, a linha F da Resolução TSE 23.604, cumprida as formalidades das alíneas A e E do aludido artigo, persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis. A Resolução TSE 23.604. Na barra de rolagem inferior, primeiro, prestação de conta anual, número do processo 0600-127-26.2024, origem, Macapá, barra P, relator, juiz, desembargador, Agostinho Silvério. No caso dos autos, a unidade técnica emitiu informação de que não consta emissão de recibos, tampouco houve recebimento de recursos do fundo partidário pela direção estadual do SDD
no exercício financeiro 2023. Portanto, uma vez não apresentadas as contas, impõe-se a aplicação da regra do artigo 47(1) da Resolução de Regência, que impede o recebimento de eventuais repasses do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, até que sua situação seja regularizada. A sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário resta impossibilitada de aplicação nesses autos, uma vez que deve ser precedida de processo regular para tanto e que assegure às partes a ampla defesa. Outro sim, não há que se falar em devolução de recursos provenientes do fundo partidário, posto que a unidade técnica não detectou qualquer recebimento das referidas verbas pela agremiação no exercício de 2023. Além disso, a unidade de exame de contas identificou a existência de contas bancárias com movimentação financeira, inclusive com a juntada de extratos eletrônicos, sem qualquer esclarecimento pela agremiação partidária. O extrato do ID 5238751 revela que houve movimentação de recursos significativa na conta número 526290, agência 3851, do Banco do Brasil. O senhor está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente, Excelência. Tá. Imagem ampla do plenário. Desse modo, a constatação, retomando, revela que houve movimentação de recursos significativa na conta 526290, agência 3851, do Banco do Brasil, Na tela, dos meses de desembargador Justino janeiro a Severo. maio de 2023, totalizando R$ 18.895,13. Desse modo, a constatação do recebimento de recursos pela agremiação não informados na prestação de contas e que não são oriundos do fundo partidário caracteriza recurso de origem não identificada na forma do artigo 13, parágrafo único, a linha 1, letra A da Resolução TSE 23.604, que está aqui no corpo do voto. Demonstrada a irregularidade, estabelece a norma de regência que o recebimento direto ou indireto dos recursos previsto no artigo 13, sujeito o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União, GRU, até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito, em qualquer das contas bancárias de que trata o artigo 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário. Concluo, portanto, que os recursos de origem não identificada, no montante de R$ 18.895,13, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por força do disposto no artigo 14 da mesma norma. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo julgamento das contas anuais da Solidariedade SDD, referente ao exercício de 2023, como não prestadas, nos termos do artigo 45, item 4 da Resolução TSE 23.604. Em consequência, aplicam-se os efeitos dos artigos 46, item 2 e 47, item 1 do regulamento, devendo ser a agremiação impedida de receber recursos oriundos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não for regularizada a situação do partido político. Após o trânsito em julgado da presente decisão, oficia-se ao órgão nacional do partido interessado acerca da suspensão do repasse das cotas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, informando-se ainda ao Tribunal Superior Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período de suspensão, com o fim de instruir a prestação de contas anual do Diretório Nacional. Além disso, com o trânsito em julgado, procede a agremiação ao ressarcimento dos recursos de origem não identificada ao erário, no montante de R$ 18.895,13,
nos termos do artigo 14 da Resolução TSE 23.604. O voto, senhor presidente. Como vota o Imagem ampla juiz do Anselmo plenário. Gonçalves? Acompanho o relator, senhor presidente. Luiz Normandi Souza? Eu também acompanho o relator. Luísa Keila Utzig? Acompanho o relator, excelência. Luísa Paola Santos? Acompanho o relator, presidente. Estava tentando achar o áudio aqui, desculpa. Pois não. Juiz Galiano Sei? Com o relator, senhor presidente. Decisão: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, Foco no desembargador julgou Carmo não Antônio. prestadas as contas do Partido Solidariedade referente ao exercício financeiro de 2023, nos termos do voto do juiz relator. O número 2 da pauta de relatoria da juíza Keila Utzig é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-192-2024. A origem é Tártaro Galzinho. O recorrente é Naftali Soares dos Reis. A relatora está com a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. O presente recurso eleitoral foi Realmente virtual na tela, juíza Keila Utzig. Ela é negra de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, olhos amendosos pequenos, castanhos escuros, nariz afilado e traje taga suas preta. contas de campanha e determinou o recolhimento ao erário de R$ 162,92 devido à extrapolação de 1,02% do limite legal de gasto, causada por uma doação estimável de serviço de motorista avaliada em R$ 1.410. A defesa alegou que o recurso é tempestivo e que a extrapolação decorreu da colaboração voluntária sem contratação onerosa. Argumentou que o valor do serviço foi estimado com base no salário mínimo vigente, em respeito ao princípio da veracidade contábil, que o valor excedente é íntegro, não havendo má-fé, vantagem indevida precisa de isonomia do pleito. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença, afastando a sanção pecuniária por ser desproporcional à irregularidade. O Ministério Público, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a extrapolação, ainda que mínima, configura infração objetiva nos termos do artigo 6º da Resolução TSE, número 23.607/2019, que prevê multa automática. O parecer ministerial foi no mesmo sentido. Por fim, disse que, embora a defesa invoque jurisprudência do TSE, admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em caso de valores módicos, tais princípios não se aplicam à sanção prevista no artigo 6º. Acolher a tese da defesa criaria um precedente perigoso, permitindo que candidatos extrapolem os limites legais sob argumento que os valores são baixos ou que houve boa-fé. O parecer ministerial nesta corte foi no mesmo sentido. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Na tela, a Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Prosseguir a nossa relatora. O recurso é Imagem ampla adequado do plenário. e efetivo. Alguma objeção? Nenhuma, pode prosseguir. Unanimidade, conhecido. A análise do caso exige ponderação entre a literalidade Na tela, a juíza da norma Keila e os princípios Utzig. constitucionais que regem o processo sancionador. Embora o artigo 6º da Resolução do TSE 23.607/2019 estabeleça que qualquer extrapolação do limite de gastos sujeito ao responsável à sanção de multa equivalente ao valor excedido, independentemente de dolo ou má-fé, é necessário considerar as circunstâncias concretas do caso. A extrapolação verificada de valor ínfimo, representando pouco mais de 1% das receitas da campanha. Não há nos autos qualquer indício de que o candidato tenha agido com dolo, má-fé, com o intuito de burlar os limites legais. Ao contrário, a prestação de contas foi feita de forma transparente e a irregularidade apontada decorre de um serviço prestado de forma voluntária, cuja valoração foi realizada com base no salário mínimo vigente à época. Critério que, embora não seja o ideal, revela boa-fé e intenção de cumprir as exigências legais. A jurisprudência do TSE tem reconhecido, em casos análogos, a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para afastar sanções desproporcionais, especialmente quando a extrapolação é mínima, não comprometendo a isonomia do pleito e não há prejuízo à fiscalização da justiça. Consta no voto a jurisprudência. Ademais, a imposição de sanção pecuniária em valor não reduzido diante de uma conduta que não trouxe qualquer vantagem devida ao candidato revela-se excessiva e desproporcional. A Justiça Eleitoral deve, sim, zelar pelo cumprimento das normas, mas também deve atuar com sensibilidade diante de situações em que a rigidez normativa pode conduzir às injustiças. Dessa forma, entendo que a aprovação com ressalva das contas já se mostra medida suficiente e adequada à irregularidade constatada, sendo desnecessária a imposição de recolhimento ao erário do valor de R$ 162,92, mesmo por economia processual, tendo em vista que a busca pelo recolhimento de valores ínfimos, como do caso em tela, onera o Poder Judiciário em tempo e recursos materiais e humanos. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a determinação de recolhimento ao erário, mantendo-se no mais a aprovação com ressalva das contas de campanha do recorrente. É como voto. Vossa Excelência está dando provimento parcial, Imagem ampla do conforme eu plenário. entendi, é isso? Exato, para retirar a devolução de R$ 162,92. Certíssimo. Como vota a juíza Paola Santos? Com a relatora, presidente. Juiz Galiano Sei. Com a relatora. Juiz Agostinho Silvério. Acompanha a relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanha a relatora. Juiz Normando Souza. Eu também acompanho, Excelência. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito deu-lhe provimento parcial nos termos do voto da juíza relatora. O número 3 da pauta é de relatoria do juiz Normando Souza, embargos de declaração no recurso eleitoral número 06.240/2024, a origem é Santana. A embargante é Elma Garcia Gomes Nascimento. O relator, juiz Normando Souza, está com a palavra. O presente recurso foi interposto na prestação de contas da candidata Elma Garcia Gomes Nascimento. Foco no juiz Normando eleita ao Souza. cargo Ele é de negro de pele vereadora clara, tem cabelos em castanhos 2024. escuros, presos para Sentença de trás, primeiro os grau óculos de armação desaprovou escura, suas nariz contas, afilado, decisão que traje foi toga preta. mantida pelo TRE do Amapá por maioria, ao julgar improcedente o recurso eleitoral que tinha sido interposto. Contra o acordo que negou provimento ao recurso, a candidata opôs embargo de declaração, alegando omissão quanto a 2 pontos centrais: a inexistência de manifestação sobre documentos supostamente juntados antes da prolação da sentença e a ausência de análise da possibilidade jurídica de juntar de documentos enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. A embargante sustentou que teria protocolado documentos retificadores às 13h01 do dia 29 de novembro de 2024, ou seja, antes da prolação da sentença, que ocorreu às 15h30 daquele mesmo dia. O acordo, no entanto, teria considerado apenas documentos protocolados às 15h54, após a sentença, e por isso desconsiderando o acervo. A embargante também alegou que, mesmo que os documentos tivessem sido apresentados após a sentença, seria possível sua análise enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, com base em jurisprudência do TSE, que ela disse ser aplicável a processos de registro de candidatura. Na barra de rolagem inferior, 2. O MPR Embargo de refuta a declaração no alegação recurso de eleitoral número do processo infestividade do protocolo com base em trechos do próprio 6.240/80/9.24. Luiz Expressamente Santana, barra analisou P, a cronologia relator, dos atos juiz processuais, Normando Souza. concluindo que os documentos retificadores foram, de fato, protocolados após a sentença. A manifestação do MPE destaca que não há que se falar em equívoco na sentença quanto à intempestividade na apresentação dos documentos, pois está nítido o protocolo, que o protocolo foi posterior. Assim, entende que não há omissão a ser suprida, pois o ponto foi enfrentado de forma clara e fundamentada. No tocante à possibilidade de análise dos documentos, ainda que extemporâneos, o órgão ministerial rebateu afirmando que a jurisprudência citada não se aplica ao caso, pois trata-se de registro de candidatura e não de prestação de contas. E mesmo nos processos de registro, a juntada extemporânea só é admitida quando não houve oportunidade anterior de manifestação, que não se verifica no caso concreto aqui em análise.
O parecer enfatizou ainda que o acordo enfrentou expressamente essa tese, afastando sua aplicabilidade e reafirmando a preclusão consumativa, conforme a súmula 30 do TSE, que veda a juntada de documentos após a prolação da sentença. É o relatório, excelência. Senhora Imagem para o procuradora, plenário. Encarecemos o parecer, excelência. pode prosseguir, excelência. O recurso é tempestivo, adequado, eu conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma, está conhecida a unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. Como a gente Foco nos sempre vídeos, faz muito aqui Souza. a explanação, é um recurso especial vinculado a requisitos específicos do artigo 1022 do CPC. Nos autos em apreço, eu vejo que ela suscitou duas supostas falhas. A inexistência de manifestação sobre documentos supostamente juntados antes da sentença e a ausência de análise da possibilidade jurídica de juntada enquanto não esgotada a instância ordinária. A decisão combatida dispôs que, eu transcrevo aqui exatamente o que a gente falou no voto do acordo. Assim como falou o MPR, não vislumbro incoerência nas manifestações, muito menos inovação, visto que no parecer inicial a recorrente foi intimada a falar sobre a ausência de todos os registros de militância. No caso, após essa diligência, apresentou novos documentos, deixando de justificar os 22 voluntários citados no parecer conclusivo. Ou seja, recai sobre a própria prestadora de contas a falha quanto ao lançamento no demonstrativo de decisão. Dessa forma, a apresentação das contas retificadoras é intempestiva, não podendo-se avaliar a documentação preclusa. E não há inovação que justifique novo chamamento da interessada a se manifestar, tendo em vista que apresentou suas contas sem os registros de militância e, após regularmente diligenciada, omitiu o registro sob parte desses serviços empregados em sua campanha. Ou seja, os fundamentos indicados pela recorrente foram expressamente mencionados e refutados, portanto, inexistindo qualquer ausência de manifestação passiva de correção em sede de embargos. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, com o objetivo de um novo julgamento da causa, mediante reapreciação dos argumentos já analisados e rejeitados na instância julgadora. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração, e não se presta à revisão do conteúdo decisório da sentença ou do acordo, tampouco à revaloração da prova ou à reinterpretação dos fundamentos jurídicos da decisão. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Diante disso, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda assim é necessário ponderar quanto à eventual aplicação de multa, que, embora não tenha se mostrado adequado, eu não verifiquei que, no caso concreto, a presença de dolo ou intuito protelatório por parte da embargante. Trata-se do primeiro manejo de embargos de declaração e a simples inexistência de omissão no acordo embargado não é, por si só, suficiente para justificar a imposição da multa. Então, eu estou aqui rejeitando os embargos de declaração sem imposição de multa. Como eu voto, excelência. Como vota a Imagem juíza para o Keila plenário. Utzig, Acompanhe o relator, excelência. juíza Paola Santos, Acompanhe o relator, presidente. juiz Galiano Sei, Com o relator, senhor presidente. juiz Agostino Silvério, Com o relator, senhor presidente. juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Decisão, Tribunal Documento Médico Regional Montanha. Eleitoral do Amapá, a unanimidade conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os nos termos do voto do juiz relator. Prestação de contas, esse número 4 é de relatoria do juiz Agostino Silvério. A prestação de contas eleitorais número 0600175-2024. A origem é Macapá. O interessado é Partido Progressistas, também André dos Santos Abidon e Lana do Socorro Dias Picanço. A palavra está com o relator, juiz Agostino Silvério. Trata-se de prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual do Partido Progressistas, Diretório Estadual do Amapá, referente Na às tela, eleições em ambiente municipais virtual, de desembargador Agostino Silvério 2024. na barra de online Em inferior. última análise, a unidade de exame de contas
opinou pela aprovação com ressalvas das contas, apontando 3 falhas. Inconsistência referente à sobra de campanha no valor de R$ 6,20, transferida à direção nacional do PT, e não à direção estadual do PP no Estado, como exige a norma de regência. Envio intempestivo dos relatórios financeiros relativos à campanha. Na barra de análise inferior, 3. Abertura fora do Prestação prazo de legal da contas conta eleitorais. Número do específica para processo doações de campanha. 6000175 O Ministério Público Eleitoral requereu o retorno dos autos à traço unidade técnica para 15.2024. apuração Origem Macapá, da barra P. natureza Relator, dos juiz recursos Agostinho Silvério. movimentados na conta bancária mencionada e, com base nessa qualificação, a determinação do percentual mínimo a ser aplicado nas cotas de gênero e de pessoas negras. A unidade de contas, em nova análise, apontou o equívoco da agremiação na classificação de receitas e despesas no valor de R$ 1.500 e R$ 1.080, respectivamente, que deveriam constar na prestação de contas anual, por se tratarem de recursos de fundo partidário. Em razão disso, foi determinada a diligência para o saneamento das inconsistências apontadas. Atendendo à determinação, o partido apresentou nota explicativa e prestação de contas final retificadora, retornando os autos à unidade técnica para nova avaliação. Em última análise, o núcleo de contas apontou que, com a exclusão das receitas e despesas com recursos do fundo partidário na prestação de contas retificadora, foram sanadas as irregularidades relativas aos lançamentos equivocados nas contas. Ao final, reiterou a sugestão de aprovação com ressalvas, mantendo as falhas formais anteriormente apontadas que não comprometem a regularidade das contas. O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e restituição dos valores irregulares ao Tesouro Nacional, fundamentando-se nos princípios da economicidade, publicidade e eficiência. Destacou a ausência de comprovação idônea quanto às despesas com serviços advocatícios no valor de R$ 103.650, ressaltando que a mera juntada de notas fiscais e contratos genéricos não permite aferir a efetiva prestação dos serviços, comprometendo a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. O julgamento foi convertido em diligências em razão da indicação de irregularidades sobre a qual o partido não teve a chance de se manifestar. Em resposta, a agremiação alegou que o contrato de prestação de serviço advocatício discriminou seu objeto, que os valores pagos não são exorbitantes, estão dentro da cotação de mercado, que os gastos com contabilidade e advocacia não estão sujeitos aos limites da norma de regência e que o Ministério Público Eleitoral não apontou os parâmetros de análise para sustentar a alegação de que os gastos foram desproporcionais. Alegou também que os trabalhos são minuciosos, volumosos, que exigem expertise e muito tempo do profissional, em virtude da velocidade e intensidade do processo eleitoral. Indicou julgados desse tribunal pela inexistência de previsão legal de limitação aos gastos com advogados. Ao final, requereu a aprovação das contas. Em novo parecer, o Ministério Público ratificou o parecer anterior ao afirmar que não se discute a inexistência de limites para os referidos gastos, porém deve observar os princípios da economicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando não há especificação dos serviços jurídicos prestados, limitando-se a juntar notas fiscais com a descrição genérica dos serviços prestados. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a doutora Sara Imagem Cavalcante. plenária. Obrigada, excelência. Reitera novamente os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Senhor presidente, as falhas apontadas Na tela, pela unidade desembargador técnica, Agostinho Silvério. inconsistência na sobra de campanha de R$ 6,20, envio intempestivo de relatórios financeiros e abertura extemporânea de conta específica foram consideradas meramente formais, sem prejuízo à fiscalização
ou a regularidade das contas. Quanto à despesa com serviços advocatícios no valor de R$ 103.950, verificou-se que a nota fiscal apresentada contém descrição detalhada e específica dos serviços jurídicos prestados, vinculados diretamente ao processo eleitoral, abrangendo todo o período da campanha e atividades complexas de suporte jurídico. Aqui, senhor presidente, eu estou transcrevendo aqui, né, esse resumo. Elaboração de todo o material jurídico necessário para a realização das convenções municipais, realização de eventos jurídicos, palestras, workshop para diretórios municipais e para seus candidatos nas eleições de 2024, consultoria jurídica na área de direito eleitoral para os diretórios municipais e para os candidatos a vereador e a prefeito, consultoria jurídica para a prestação de contas dos diretórios municipais, dos candidatos a majoritários e dos proporcionais. Assim, não se constatou irregularidade nem excesso no valor contratado, sendo a documentação suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço. Ante o exposto, com fundamento no artigo 74, inciso 2 da Resolução TSE 23.607, em consonância com o parecer da unidade técnica, voto pela aprovação, com ressalvas, das contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Progressistas, PP, no estado do Amapá, relativas à campanha eleitoral de 2024. É como voto, senhor presidente? Imagem plano plenário. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanho o relator. Juiz Normande Souza? Eu acompanho também. Juíza Keila Utzig? Acompanhe, excelência. Juíza Paola Santos? Bem, acompanho. Juiz Galiano Sei? Com o relator. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido Progressistas referente às eleições de 2024, nos termos do voto do juiz relator. É isso mesmo, ilustre relator? Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos um processo aqui que aparentemente não há justificativa para o segredo de justiça, mas eu quero ouvir a relatora se mantém, porque se mantiver nós temos que interromper a transmissão, ou se suspende o segredo de justiça. É o recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo 06.001 de 2025, a origem é Ferreira Gomes. Eu pergunto à relatora se mantém o segredo. Não, presidente, não há necessidade da manutenção do segredo. Pois não. Então, o recorrente é Antônio José Guimarães Júnior, Helenilson de Lima Pereira, Partido Republicano de Ferreira Gomes, Iranilce Coelho Maciel, Partido Progressistas, Isilda Cristiane Alfaia de Paula, Iranilce da Silva Gomes, Partido Renovação Democrática, Rosiane de Souza Brandão e Jaci Brazão dos Reis. Então, está com a palavra a relatora. Na tela em ambiente virtual, a juíza Paola Santos. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos, usa maquiagem, sobrancelha bem delineada, nariz afilado, olhos amendoados castanho escuro, boca com batom nude. Traje blusa de gola alta, branca. Que extinguiu a ação de impugnação a mandato eletivo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva dos impugnados, os quais não foram eleitos como titulares ou suplentes. Os recorrentes alegaram, em síntese, que houve o chamamento à lide de Jaci Brazão dos Reis, vereador eleito, o que sanaria a irregularidade apontada pela sentença, razão pela qual deve ser reformada. Iranilce da Silva Gomes, em contra-razões, sustentou preliminarmente a ilegitimidade passiva
em razão de não ter sido eleita e, no mérito, a regularidade da sua candidatura. Requereu, por fim, o não provimento do recurso. Jaci Brazão dos Reis, em contra-razões, argumentou ser parte ilegítima na causa, pois não faz parte dos DRAPs dos partidos impugnados, republicanos, progressistas e PRD, que supostamente fraudaram a cota de gênero. Em razão disso, pugnou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, em contra-razões, afirmou que a pretensão de desconstituir os atos partidários dos DRAPs de legendas que não alcançaram o quociente eleitoral não se compatibiliza com a finalidade da AIME e se manifestou pela manutenção da sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, apontou que os partidos impugnados, republicanos, progressistas e PRD, não elegeram vereadores, nem mesmo a título de suplência, inexistindo legitimidade passiva para figurarem na demanda. Ressaltou que o candidato eleito Jaci Brazão dos Reis é filiado ao PSD, agremiação não incluída no polo passivo da AIME, permanecendo, portanto, o vício. Ao final, opinou pelo não provimento do recurso. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Reitero os termos do parecer, senhor presidente. Pode prosseguir, Excelência. Obrigada, presidente. O recurso é próprio, tempestivo, preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Algum voto contrário ao conhecimento? Nenhum voto contrário, está conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, conforme relatado, Na tela, juíza Paola Santos. Interposto contra a sentença que extinguiu a AIME proposta com fundamento em suposta fraude à cota de gênero em face dos partidos republicanos, progressistas e Renovação Democrática, em razão de ilegitimidade passiva, porquanto os partidos não elegeram nenhum vereador, ainda que suplente. A AIME é uma ação proposta conforme previsão do artigo 14, parágrafo 11 da Constituição da República, e pressupõe a existência de um mandato ou expectativa de exercício dele, na medida em que a consequência jurídica advinda da procedência do pedido é a desconstituição do mandato por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Dessa feita, é pressuposto peremptório que figure no polo passivo da demanda algum candidato eleito ou diplomado na qualidade de suplente, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional na hipótese de procedência da ação. No caso dos autos, os partidos em face dos quais foi ajuizada a demanda não elegeram vereadores, nem mesmo a título de suplentes. Diante dessa constatação pelo juízo de origem, instados a se manifestarem acerca da ilegitimidade das partes, os recorrentes chamaram ali de vereador eleito Jaci Brazão dos Reis, que concorreu pelo Partido da Social Democracia, agremiação que não integrava o DRAP dos partidos que supostamente teriam cometido irregularidades, não incluída na demanda e cujos atos de suposta fraude à cota de gênero não foram questionados na inicial. Na situação em tela, não se mostra cabível a inclusão de candidato eleito por partido estranho ao DRAP, dos partidos impugnados, e sobre as quais recaem as acusações de prática de condutas fraudulentas para justificar a legitimidade passiva de causa. A jurisprudência do TSE é sedimentada nesse sentido. Eu trouxe aqui 2 acordos, um de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, de novembro de 2022, e do ministro Tarcísio Vieira, de novembro de 2019, que confirmam esse entendimento. Então, por tais razões, a insurgência dos recorrentes ela não merece acolhida, na medida que o intuito de sanar a ausência de legitimidade dos impugnados inicialmente indicados, chamaram ali de um vereador eleito por partido alheio ao DRAP, cuja regularidade é questionada, o que não se reveste de qualquer pertinência. Então, ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso e mantenho integralmente a sentença como voto. Como vota o Imagem juiz ampla do Daniel plenário. Sei? Com a relatora, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. Acompanhando os relatores, senhor presidente. Luiz Anselmo Gonçalves. Com a relatora. Luiz Normande Souza. Também com a relatora. Juíza Keila Utzig. Acompanho a relatores. Também acompanho a ilustre relatora. Decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a unanimidade, aprovou a unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora.
Não vejo aqui outros processos. É isto? Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária, já convocando todas e todos para a nossa sessão de amanhã, às 16 horas. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral Paição e Magistrados.